Olá pessoal, eu me chamo professor Haroldo Gomes do Instituto Federal Norte de Minas Gerais, Campo Januária, e estou aqui hoje para dar início à disciplina Genética Vegetal. Hoje nós estaremos abordando na aula 1 os fundamentos da genética. Por definição, a genética é a ciência que estuda a hereditariedade e a variação das características do organismo. Só que eu posso encontrar algumas definições alternativas em mais de um livro, mais de uma fonte de pesquisa. E essas definições podem abordar também a estrutura e a função dos genes. Essa genética, esse termo genética, ele foi cunhado em 1908 por William Bateson, mandando uma carta a seus colaboradores. E a palavra ela é de origem grega, que significa fazer nascer. Essa genética, a humanidade já conhece a genética, não o termo em si, mas já conhece a sua utilização desde a pré-história, pois agricultores já utilizavam os conceitos de genética para domesticação de plantas e cruzamentos seletivos entre plantas e animais, buscando melhorar essas plantas e esses animais. Por conhecimento empírico, sabia que determinados cruzamentos geravam uma progenie melhor. Então eles adotavam essas técnicas, que seriam técnicas de melhoramento, para poder obter vantagens competitivas entre plantas ou animais. A genética, você encontra ela toda semana na mídia, seja ela jornais, telejornais, sites confiáveis, grupo de WhatsApp ou mídias sociais. Por exemplo, nessa semana que eu estou gravando essa primeira aula, teve a notícia importante de uma universidade do Reino Unido, onde, trabalhando com grupos de pessoas, avaliando o DNA de 1.985 pessoas com sobrepeso, 1.622 pessoas magras e 10.433 pessoas normais. Após avaliar o DNA desses três grupos, descobriu-se que a magreza severa ou a obesidade severa está ligada a fatores hereditários. Ou seja, eu trago no meu DNA genes de parentais, ora, dependendo da família e da pessoa, ora para a magreza severa, ora para a obesidade severa. Isso explica por que pessoas fazem alta ingestão de alimentos e não engordam tanto, e outras têm tendência a engordar. São fatores hereditários. A gente só não pode excluir os fatores ambientais, porque muitas vezes eu tenho o gene para a magreza severa, mas meu modo de vida com alta ingestão de carboidratos e sedentário. Isso vai fazer com que o fenótipo, que é a ação do genótipo mais ambiente, esse fator ambiental, apesar de eu ter a predisposição para a magreza, o fator ambiental, esse modo de vida meu, faz com que eu me torne uma pessoa obesa. Por outro lado, uma pessoa que traz na genética a obesidade, mas que tem um modo de vida mais saudável, pode não desenvolver essa obesidade. Aqui nós temos o foco nos eucariontes, então, porque são células mais complexas, células do reino animal e vegetal, que é o foco do trabalho dessa genética. A célula procariótica, que é do micro-organismo, das bactérias,
não é o foco dessa disciplina. Então, trago sempre para vocês nas aulas sugestões de vídeo, conforme pode ser visto no slide. O último tópico é ver o vídeo de cromossomo. Então, são sugestões de vídeos que eu achei interessantes de colegas professores, ou animações que mostram imagens muito legais em 3D, por exemplo, no cromossomo, da divisão celular, e até um modo diferente da aula, pode ser ter uma música e tal. Eu sempre trago vídeos e insisto para que vocês assistam. É interessante para a complementação da disciplina. Então, em 1900, a pergunta era: onde estavam localizados na célula os fatores que determinavam os caracteres? Então, se vocês pegarem essa imagem aí do óvulo e do espermatozoide, que os citologistas, que são os especialistas em células, eles observaram essas duas estruturas, tanto o ovócito como o espermatozoide, e viram que no óvulo existe uma grande quantidade de citoplasma, enquanto que no espermatozoide praticamente não existe citoplasma. Então, a conclusão deles foram que as estruturas responsáveis pela herança, que até então eles não sabiam qual é, mas só sabiam que tinham estrutura responsável, ela só poderia estar no núcleo, que essas duas estruturas possuíam, tanto o espermatozoide quanto o óvulo. Naquele momento, em 1900, era o de mais atual que existia nas descobertas com relação à localização na célula desses fatores. E como que foi cunhada a teoria cromossômica da herança? Então, com relação ao comportamento dos cromossomos na meiose, que está na figura 1 aí, eles observaram que existia uma correspondência entre esse comportamento e os fatores de Mendel. E após vários testes, concluíram que esses genes eles estavam nos cromossomos. Então, já se sabia que os cromossomos estavam no núcleo, e aí, então, cunhou o termo teoria cromossômica da herança. Então, eu tenho, na segunda figura ali, um indivíduo macho, XX, e um indivíduo fêmea, XY. Esses cromossomos, eles podem ser tanto sexuais, que determinam o sexo, como cromossomos autossômicos, que determinam características específicas. Então eu tenho 2N, na espécie humana, por exemplo, 2N, que é diploides, igual a 46. N é 23. Então 23 o quê? Eu possuo 23 pares de cromossomos. Sendo que esses 23 pares de cromossomos, 22 são autossômicos e 1 é sexual. Esses autossômicos, eles são determinados por números. Por exemplo, o cromossomo 21. Então, após esse estudo da teoria cromossômica, as conclusões permitiram o quê? Saber de como os genes eram transmitidos de célula a célula. Assim como essa transmissão acontecia de uma geração para outra. Isso foi um avanço, até então, para o estudo da genética. Como é que daria a composição dos genes? Esses genes eles têm que possuir propriedades fundamentais, e elas são 3, para que desempenhar o seu papel biológico. Quais são essas propriedades? A primeira, a replicação, que a replicação nada mais do que produzir cópias. A segunda, produzir forma, para que tenha
participe de um funcionamento do funcionamento do organismo, e ser mutável para poder evoluir. Então essa replicação ela se dá em dois momentos, tanto na mitose como na meiose. Com relação a produzir forma, é para ter um papel biológico no funcionamento do organismo. Então ele tem que ter um papel, e para ter esse papel ele tem que ter uma forma específica. E ser mutável é porque toda molécula é passível de alteração ou sofrer mutação. Só que esse evento da mutação ele é raro, ele é 10 a menos 6. Mas é um evento que promove variabilidade genética. E essa variabilidade automaticamente está promovendo a evolução da espécie. Só que essa mutação ela pode ser maléfica, como no caso aí dessa foto aí, uma cobra de 2 cabeças, mas pode ser também uma mutação benéfica. Apesar de ser rara, é rara nas espécies que possuem poucos descendentes. Mas se você levar em consideração uma população de milho em uma fazenda de 50 hectares, acaba que esse 10 a menos 6 ele já não é raro, porque são muitos indivíduos, então é muito provável de acontecer. E muitas vezes mutações na área da genética vegetal gera novos indivíduos com características desejáveis, que é o caso da mutação benéfica. O DNA, esse é composto de 4 diferentes moléculas, que a gente chama de nucleotídeos, que é adenina, timina, guanina e citosina. E esses nucleotídeos ele pode ser pirimídicos, que são timina e citosina, ou purínicos, que são adenina e guanina. No RNA, essa timina ela é trocada por uracila. Então, enquanto no DNA é T e C, no RNA é U e C. Esses nucleotídeos eles são compostos por um grupo fosfato, um açúcar, uma desoxirribose e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, adenina, citosina, timina, guanina, uracila. Esse RNA ele é um ancestral do DNA. Por quê? Em transcriptase reversa em vírus, esse RNA foi transformado em DNA. E aí evoluiu, teve evolução. Com relação aqui ao DNA, quem descobriu ele foi o Watson e Crick, mas partiu de trabalhos de outras pessoas, como por exemplo o trabalho de Franklin e Wilkins em raio-x. Eles, analisando a estrutura do DNA, sugeriram que este era longo e fino e que tinha 2 partes similares. Que essa quantidade de nucleotídeos pirimídicos é sempre igual à quantidade de nucleotídeos purínicos. E que A mais T não é necessariamente igual a C mais G, mas que T é igual a A e C é igual a G. E essa estrutura de dupla hélice, ela é constituída de quê? De 2 cadeias de nucleotídeos ligadas entre si por ligações fosfodiéster, em que o grupo fosfato está ligado ao carbono 5' da desoxirribose, que se ligará ao grupo OH no carbono 3' da desoxirribose adjacente. Então essas 2 hélices elas são mantidas por pontes de hidrogênio entre as bases, como demonstrado aí na figura. Um outro aspecto importante é que as fitas de nucleotídeos elas possuem sentidos opostos, ou seja, elas são antiparalelas. Enquanto um filamento está caminhando no sentido 5', 3', outro está caminhando no sentido
3 linhas, 5 linhas. Então, conforme a fita molde. Então, ali eu tenho, na primeira fita molde, eu tenho o carbono 5 linhas. Então, na fita nova, vai começar com 3 linhas, porque elas têm sentidos opostos. Com relação à tradução, que seria a síntese de proteína, como que essa sequência de nucleotídeos dita a sequência de 20 aminoácidos? Então, eu tenho ali, na figura 1, eu tenho nucleotídeos, né? 64 combinações, porque são 4 bases distribuídos na forma de trinca. 4 a terceira daria 64. Então, 64 combinações de nucleotídeos. Todos têm sentido. Se todos têm sentido, 64 combinações só pode ter 20 aminoácidos, então, consequentemente, um aminoácido é determinado por mais de uma combinação. Como pode ser visto na figura, fenilalanina eu tenho 2 combinações, serina 4. Então eles são codificados por mais de uma trinca. Com relação à síntese, elas acontecem no ribossomo. Então esse ribossomo eles possuem sítios específicos para ligar o mRNA mensageiro e o RNA transportador a fatores proteicos específicos para poder ocorrer essa síntese dessas proteínas. Então, a revisão do DNA ocorre a transcrição, posteriormente a tradução em proteínas. O que eu tinha para falar nessa aula era isso. Eu estou à disposição, caso precisem. Encontra-se o meu contato aí na página. E até a próxima, pessoal. Abraço.